Aqui eu tenho minha primeira equação, x mais 4 igual a 5x mais 8. E o objetivo é descobrir o valor desse x aqui. Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o sinal de igual no meio. Tudo que está para a esquerda do igual é o primeiro membro. E tudo que está à direita do igual é o segundo membro. No primeiro membro, eu vou colocar somente as letras, ou seja, o x e o 5x. E no segundo membro, eu vou colocar somente os números, que no caso é o 4 e o 8, certo? O x ele já está do lado certo. O que é que eu vou fazer? Vou só repetir ele. Esse 5x ele está do lado errado. Por quê? Porque ele deveria estar aqui no primeiro membro, certo? E ele está no segundo. Então, tenho que colocar ele no lugar certo. Quando eu colocar esse 5x aqui do lado certo, ele vai passar trocando o sinal. O sinal dele aqui, que é mais, vai passar menos. Ou seja, aqui está mais 5x, então vai passar menos 5x. No segundo membro eu vou colocar os números. Os números que eu tenho é o 4 e o 8. Esse 4 aqui, ele está do lado errado. Por quê? Porque está no primeiro membro. E ele deve ficar no segundo membro, ou seja, à direita do igual. Quando eu passar esse 4 para o lado certo, ele vai passar trocando o sinal. O sinal dele aqui é mais, ele vai passar menos 4. Esse 8 aqui já está do lado certo. Se ele já está do lado certo, eu vou só repetir. Então, vou escrever mais 8. Agora, eu vou efetuar as operações. Esse x aqui não tem nenhum sinal, significa que é 1 mais. Dois sinais diferentes, menos. E aí fica 5x menos x, que é a mesma coisa de 5 menos 1. E 5 menos 1 é 4. E não pode esquecer de colocar o x. Cheguei nesse resultado aqui, eu coloco o sinal do maior número. Qual é o maior? O 5 ou 1? Logicamente, o maior é o 5. E o sinal do 5 é menos. Então, o sinal do 4x também vai ser menos. Eu vou repetir o igual. E vou fazer também a mesma coisa aqui com os números. Dois sinais diferentes é menos. 8 menos 4 é igual a 4. E aí eu coloco o sinal do maior. O maior aqui eu observo que é o 8. E o sinal do 8 é mais. Agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que tirar esse menos 4 daqui. Para eu tirar esse menos 4 daqui, eu vou dividir pelo número que acompanha o x, que no caso é o próprio menos 4. E se de um lado eu divido por menos 4, do outro lado eu também vou dividir por menos 4. Menos 4 dividido para menos 4 é 1. E aí vai ficar somente um x. Um x é a mesma coisa de eu colocar só o x. Vou repetir o sinal de igual. 4 dividido para 4 é 1. E aí eu tenho que colocar o sinal desse 1. Dois sinais diferentes, menos. E com isso eu descubro que o valor do x é igual a menos 1. Continuando, aqui eu tenho um texto que eu vou ter que transformar em linguagem matemática, certo? Como é que eu vou fazer aqui? Diz o seguinte: o triplo de um número somado com 15 é igual a esse mesmo número subtraído de 17. Aí pergunta qual é esse número, certo? Quando fala em triplo, é um número multiplicado por 3. Só que ele fala aqui que o triplo de um número, e ele não está especificando qual é esse número. E como esse número é um número desconhecido, eu vou chamar o número de x, certo? É um número desconhecido, eu chamo de x. Como
ele quer o triplo desse número, então vai ser o triplo de x, ou seja, 3 vezes x. E está dizendo que ele somado com 15, ou seja, se é somado, é mais. Somado com 15, eu vou colocar o 15. É igual, tem esse igual aqui, eu coloco o símbolozinho de igual. É igual a esse mesmo número, ou seja, se antes eu chamei o número de x, então eu vou continuar chamando ele de x, certo? É igual ao mesmo número subtraído. Subtraído eu lembro de quê? Menos. Subtraído de 17. Pronto, aqui a gente já montou a nossa equação. Agora a gente só vai descobrir o valor de x. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o sinal de igual e vou separar no primeiro membro as letras, no segundo membro os números. As letras que eu tenho é 3x e x. Esse 3x aqui já está do lado certo, então vou só repetir o 3x. Esse x está do lado errado, por quê? Porque está no segundo membro e ele deveria estar no primeiro, certo? Ele está na direita, só que deveria ficar na esquerda. O sinal desse x aqui é mais. Quando não tem nenhum sinal, significa que é mais. Então, vou passar o x para o lado certo, trocando o sinal. Ele está mais x, vai passar menos x. O 15, ele está do lado errado, porque deveria ficar no segundo membro. Então, vou passar esse 15 aqui para o lado certo, trocando o sinal. O sinal dele é mais, vai passar menos 15. Por último, eu tenho o menos 17. Esse menos 17 aqui, ele já está do lado certo. Por quê? Porque os números ficam no segundo membro, os números ficam à direita do igual. Como ele já está do lado certo, então eu vou só repetir. Menos 17. Ok. Agora vamos lá. Eu tenho aqui 3x menos x. 3x menos x é igual a 2x, porque é a mesma coisa de 3 menos 1. Aqui eu tenho dois sinais iguais é mais. 15 mais 17 é igual a 32. Eu tenho agora que tirar esse 2 daqui para ficar só o x, porque eu quero encontrar o valor de x. Para eu tirar esse 2 daqui, eu vou dividir pelo número que acompanha o x, que no caso é o próprio 2. Lembrando que aqui nesse 32 eu tenho que conservar o sinal do maior, que no caso é o 17, e o sinal de 17 é menos. E se aqui eu dividir por 2, esse outro lado eu também vou dividir por 2. 2 dividido para 2 é 1, ou seja, sobra somente o x, igual 32 dividido para 2 é igual a 16. E aí eu tenho que colocar o sinal desse 16. O sinal do 2 aqui vai ser mais. Não tem nenhum sinal, significa que é mais. Dois sinais diferentes, menos. E aí eu encontro que o valor do x é igual a menos 16. A gente pode observar que aqui a gente tem agora parênteses. E aí a gente tem que eliminar esses parênteses. E como é que vamos fazer isso? Utilizando a propriedade da multiplicação distributiva. Ou seja, esse menos 4 aqui, ele vai multiplicar primeiro o x e depois o menos 4 vai multiplicar o 2. Então, o menos 4 multiplica o x e o menos 4 multiplica o 2. É o chamado chuveirinho. O sinal desse x aqui, como não tem nada, significa que é um mais. E aí eu faço o jogo de sinais. Sinal que está fora com sinal que está dentro. Dois sinais diferentes, menos. Multiplico 4 vezes x, dá 4x. De novo, jogos de sinais.
sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dois sinais diferentes, menos. E aí eu multiplico. 4 vezes 2 dá 8. Vou repetir o igual. Vou repetir o 3x. E aqui eu tenho meu segundo parênteses. Vou proceder da mesma forma. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dois sinais iguais dá mais. E aí eu vou repetir o x. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dois sinais diferentes, menos. E eu vou repetir o 16. Vou colocar o igual no meio e vou separar as letras e os números. No primeiro membro, as letras. No segundo membro, os números. As letras que eu tenho, menos 4x, 3x e x. Menos 4x já está do lado certo, então vou só repetir ele. Menos 4x. Esse 3x aqui está do lado errado, então tenho que passar para o lado certo. O sinal do 3x é mais. Não tem nenhum sinal, significa que é mais. Quando eu passar para o lado certo, ele vai trocar de sinal. Tá mais, vai passar menos 3x. O sinal desse x aqui é mais, e ele está do lado errado. Quando eu passar para o lado certo, ele troca de sinal. Tá mais x, vai passar menos x. No segundo membro, eu vou colocar somente os números. Esse menos 8 aqui é número e está do lado errado. Vou ter que passar para o lado certo. Quando eu passar para o lado certo, ele vai trocar de sinal. Tá menos 8, vai passar mais 8. Por último, eu tenho menos 16. Menos 16, eu observo que ele já está do lado certo. Ok? Se ele já está do lado certo, eu vou só repetir ele. Vou repetir aqui o menos 16. Vou realizar as operações. Primeiro aqui eu tenho menos 4x, menos 3x. Dois sinais iguais é mais. 4x mais 3x dá 7x. E aí eu conservo o sinal do maior. Maior é 4x, o sinal dele é menos, então aqui o sinal do 7x vai ser menos. Vou repetir o menos x que eu ainda não usei. Vou repetir o igual. Vou repetir o mais 8 e vou repetir o menos 16. De novo, vou fazer as operações. Dois sinais iguais é mais. 7x mais x é a mesma coisa de 7 mais 1, que dá 8x. Vou repetir o igual. Dois sinais diferentes é menos. 16 menos 8 é igual a 8. E aí eu conservo o sinal do maior. O maior é 16, o sinal do 16 é menos. Nesse daqui também. O maior é 7x, o sinal do 7x é menos, então aqui o sinal vai ser menos. Agora eu tenho que tirar esse menos 8 daqui para ficar somente o x. Vou dividir pelo número que acompanha o x. O número que acompanha o x é o menos 8, então vou dividir por menos 8. Se de um lado eu divido por menos 8, do outro eu também vou dividir por menos 8. Menos 8 dividido para menos 8 é 1, ou seja, fica somente o x igual 8 dividido para 8 é 1, dois sinais iguais, mais. E aí eu encontro que o valor de x é igual a 1. Continuando, vamos resolver mais uma equação, certo? E aqui a gente também tem os parênteses que temos que eliminar. E eu vou fazer novamente a distribuição, certo? 2 primeiro multiplica o 1, depois o 2 multiplica o 3x. 2 vezes 1 é 2. Vou repetir o sinal.
2 vezes 3x é 6x. Vou repetir o mais. Vou repetir o 2. Vou repetir o igual. E aqui, novamente, eu tenho que eliminar esse parênteses. O menos 2 vai multiplicar o menos x. E o menos 2 multiplica o menos 12. Certo? O que é que eu tenho que observar aqui? Que agora eu tenho um menos aqui perto do 2, ou seja, eu tenho que fazer o jogo de sinais. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. 2 sinais iguais é mais. Se é mais, eu não preciso colocar. 2 vezes x, 2x. De novo, sinal que está fora com o sinal que está dentro. 2 sinais iguais, mais. Coloco mais. 2 vezes 12 dá 24. Agora eu vou colocar o igual no meio e separar as letras e os números. Letras no primeiro membro, do lado esquerdo, números no segundo membro, do lado direito. As letras que eu tenho, 6x e 2x. 6x eu observo que já está do lado certo, então vou só repetir. Esse 2x está do lado errado, tenho que passar para o lado certo. E quando eu passar ele para o lado certo, ele troca de sinal. O sinal dele aqui é mais, não tem nada, significa que é mais. Quando eu passar para o lado certo, ele vai passar menos 2x. Ok. Esse 2 está do lado errado, porque está no primeiro membro e deveria estar no segundo. O sinal do 2 é mais. Quando eu passar ele para o segundo membro, ou seja, quando eu passar ele para o lado certo, ele vai passar com o sinal trocado, vai passar menos 2. Esse mais 2 aqui também está do lado errado. Ele tem que ficar no segundo membro, na direita, e ele está aqui no primeiro membro, na esquerda. O que é que eu faço? Passo ele para o lado certo, trocando o sinal. O sinal dele está mais 2, vai passar menos 2. Por último, eu tenho esse 24 aqui, que já está do lado certo, então vou só repetir. Mais 24. Vou realizar as operações agora. 6x menos 2x é igual a 4x. Vou repetir o igual. Menos 2, menos 2. 2 sinais iguais é mais. 2 mais 2, 4. E aí eu não posso esquecer de conservar o sinal do maior. No caso, os dois são iguais, os dois têm o sinal menos, então vai ser menos. E eu vou repetir o mais 24 que eu ainda não usei. Vou repetir de novo 4x. Vou repetir o igual. Dois sinais diferentes. Menos 24 menos 4 dá 20. E aí eu conservo o sinal do maior. O maior é o 24, o sinal do 24 é mais. Tenho que tirar esse 4x daqui para ficar só x, porque eu quero descobrir o valor de x. Vou fazer isso dividido pelo número que acompanha o x, que no caso é o 4. E se de um lado eu divido por 4, do outro lado eu também tenho que dividir por 4. 4 dividido para 4 é 1, ou seja, sobra somente o x. Vou repetir o igual. E 20 dividido para 4 é 5. E aí eu encontro que o valor de x é 5. Tenho aqui mais uma equação, só que dessa vez tenho frações. E para resolver, primeiramente eu vou ter que colocar toda essa equação no mesmo denominador. E eu vou fazer isso tirando o MMC de 4 e 2. Então, vou fazer aqui o MMC de 4 e 2. Vou dividir primeiro por 2. 4 dividido para 2 é 2. 2 dividido para 2 é 1.
2 dividido para 2 é 1. Ainda tenho como dividir para 2. 2 dividido para 2 é 1. E os outros eu vou só repetir. O MMC aqui vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Esse 4 que eu encontrei, ele vai ser o meu novo denominador. Vou colocar o 4 aqui e a barra. Certo. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse 4, ele vai dividir o denominador antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador. Ou seja, o 4 divide o número de baixo e o resultado eu multiplico de cima. 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes x é x. Vou repetir o sinal de menos. De novo, esse 4 divide o número de baixo, o resultado eu multiplico de cima. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Vou repetir o igual. De novo, esse 4 vai dividir o número de baixo, o resultado eu multiplico de cima. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 1 dá 2. Vou repetir o mais. Esse 2x aqui não tem nenhum denominador, significa que é o 1. E aí, o 4 vai dividir o número de baixo, o resultado eu multiplico de cima. 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 2, 8x. Coloquei toda a minha equação no mesmo denominador, eu vou trabalhar apenas com a parte de cima. Então, vou repetir o x menos 12 igual a 2 mais 8x. Certo? Vou colocar o igual no meio e separar as letras e os números. Letras que eu tenho, x e 8x. Esse x já está do lado certo. Se ele está do lado certo, eu vou só repetir. Então, vou repetir o x aqui. Já o 8x, ele está do lado errado. Então, tenho que passar ele para o lado certo, trocando o sinal. Antes, o sinal dele é mais, vai passar menos 8x. Os números agora. De número, eu tenho menos 12 e 2. Esse menos 12 está do lado errado, então tenho que passar ele para o lado certo. Quando eu passar para o lado certo, ele troca o sinal. Tá, menos 12 vai passar mais 12. Esse 2 já está do lado certo, vou só repetir. O sinal dele aqui é mais, então aqui vai ser mais 2. O sinal desse x é mais. 2 sinais diferentes, menos. 8x menos x é a mesma coisa de 8 menos 1. 8 menos 1, 7x. Conserva o sinal do maior. O 8 é o maior. O sinal do 8 é menos. O sinal do 7x também vai ser menos. Vou repetir o igual. 2 sinais iguais eu somo. 12 mais 2, 14. Tenho agora que tirar esse menos 7 daqui para ficar só o x, porque eu quero encontrar apenas o valor de x. Para fazer isso, eu vou dividir pelo número que acompanha o x, que no caso é o menos 7. Se de um lado eu divido por menos 7, do outro eu também vou dividir por menos 7. Menos 7 dividido para menos 7 é 1, ou seja, vai ficar só o x, igual 14 dividido para 7 é 2. O sinal desse 14 é mais, 2 sinais diferentes, menos. Ou seja, vai ficar menos 2. E aí eu encontro que o valor de x é menos 2. Para finalizar, temos mais uma equação envolvendo frações. E aí a gente vai resolver da mesma forma.
Vou colocar toda essa equação sobre o mesmo denominador e eu vou fazer isso tirando o MMC. Vou tirar o MMC de 3 e 9. Vou fazer aqui. Vou dividir primeiro por 3. 3 dividido para 3 é 1. 9 dividido para 3 é 3. Ainda posso dividir por 3. Esse 1 aqui eu vou repetir. E 3 dividido para 3 é 1. O MMC aqui vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Esse 9 vai ser meu novo denominador. Então, vou colocar o 9 aqui. Passar a barra. E aí eu vou fazer da mesma forma. Esse 9 vai dividir o número de baixo e o resultado eu multiplico de cima. 9 dividido para 3 é 3. 3 vezes 2, 6. E aí eu repito a letra que é o Y. Vou repetir o mais. De novo, esse 9 divide o número de baixo, o resultado eu multiplico de cima. 9 dividido para 9 é 1. E aí o 1 vai multiplicar o y menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, 1 vezes y menos 2. Esse 8 aqui não tem nenhum denominador, significa que é 1. Esse 9 divide o 1. O resultado eu multiplico de cima. 9 dividido para 1 é 9. 9 vezes 8 é igual a 72. Vou trabalhar apenas com a parte de cima. Vou repetir o 6y. Vou repetir o mais. Vou repetir o 1 vezes y menos 2. Vou repetir o igual, vou repetir o 72. Ok. Agora eu tenho que eliminar esse parênteses. Vou fazer isso distribuindo. O 1 multiplica primeiro o y e depois o 1 multiplica o menos 2. Então aqui eu vou ter 6y mais 1 vezes y é y. 1 vezes menos 2 é menos 2. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. 2 sinais diferentes. Menos. 1 vezes 2, 2. Vou repetir o igual. Vou repetir o 72. Vou colocar o igual no meio e separar as letras e os números. As letras que eu tenho é 6y mais y. E eu observo que já estão do lado certo. Então, vou só repetir. Esse menos 2 está do lado errado. Tenho que passar para o lado certo. Quando eu passar para o lado certo, ele troca de sinal. Tá? Menos 2 vai passar mais 2. Esse 72 também já está do lado certo. Então, vou só repetir. O sinal dele é mais. Vou repetir o mais 72. 6y mais y é igual a 7y. Igual 2 mais 72 é igual a 74. Eu tenho que tirar esse 7 daqui para ficar somente a letra. Como é que eu faço isso? Divido os dois lados pelo número que acompanha o y, que no caso é o 7. Se de um lado eu divido por 7, do outro eu também divido por 7. 7 dividido para 7 é 1, ou seja, fica só o y. 74 não tem como dividir para 7, então eu vou só repetir 74 sobre 7. Encontro que o valor de y é 74.